Paz do Senhor, queridos. Eu gostaria de dizer para a igreja, dizer e agradecer pelas orações, agradecer pelo carinho. Várias pessoas me perguntaram a respeito do exame que eu fiz nesta semana, e eu falei assim: eu vou estar passando pela igreja. Eu estive na terça-feira, liguei para a Unimed, precisava de uma autorização para Goiânia, e a Unimed não tinha autorizado, e eles autorizaram para sexta-feira. Eu estive lá, queridos, e foi feito o exame, e o médico, eu percebi que ele olhou assim algumas vezes na tela, no monitor. Ele comparou, ele falou: eu vou comparar com o exame anterior, estou vendo algo aqui, desinchou, o chamado pólipo, desinchou, mas tem outra coisa aqui. Eu não quero dar um parecer, mas eu vou ver novamente. Ele olhou várias vezes as imagens que ele tinha, e eu havia falado para o pastor Adilson que eu gostaria de pregar no último domingo de setembro. A última vez que eu preguei aqui foi na ceia de julho, fazendo aproximadamente 3 meses. E aí eu agendei, pela fé. E independente do exame, eu falei para o pastor Adilson que eu não iria desmarcar esta agenda, não iria cancelar, porque eu estava muito desejoso mesmo de pregar a palavra de Deus. Fora, a gente está sempre pregando, na casa de recuperação, por onde a gente passa, enfim. Aí o médico, ele não me deu um parecer, eu acredito que ele foi prudente, por prudência ele não me deu um parecer. Ele me encaminhou para uma profissional que ele conhece, uma médica, na mesma clínica, e ele falou que vai aguardar o meu atendimento com ela, para que eles possam me dar um parecer mais seguro. Mas, queridos, tem lágrima, tem choro, tem tudo isso, tem mesmo. Mas eu estou em paz. Estou em paz, sabe? Estou em paz mesmo. Deus tem me dado essa paz que a palavra de Deus nos ensina. Continue orando por mim. Estarei retornando lá dia 11, porque essa médica está viajando para São Paulo. Ela estará de volta dia 11. Ele gostaria que eu fosse atendido antes, porém não foi possível por ela estar com um compromisso em São Paulo. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler os 18 versículos primeiros aí. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 1. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus. Aré, só um pouquinho mais à esquerda aqui, por gentileza, para mim ficar atento aqui, para mim não exagerar aqui. Vou tentar não exagerar. Vamos lá. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro.
Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele então viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Oremos. Pai querido e amado, somos gratos ao Senhor por Tua palavra. Tua palavra é alimento para a nossa alma, é socorro para o nosso coração. Tua palavra é refrigério, Tua palavra nos consola, também nos exorta. Tua palavra nos impulsiona a caminhar na Tua presença, com compromisso cada vez maior contigo, com o Teu reino, com a Tua palavra, com o mover e agir do Teu Espírito Santo. Oh, Papai querido e amado, fala conosco neste lugar, Pai. Aliás, continue a falar conosco, que o Senhor já tem ministrado em cada coração aqui, através do louvor, através das orações. O Teu Espírito se move em nosso meio, o Teu Espírito se move neste lugar. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que as hostes do inferno, que as hostes do diabo caiam por terra, sejam destruídas, sejam aniquiladas, sejam extirpadas, que não haja impedimentos, Pai, para acontecer milagres, que não haja impedimentos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo alcance cada coração neste lugar, cada vida que passou por aquela porta, cada vida que adentrou aqui, Pai, que seja alcançada, que seja tocada, que seja liberta, que seja transformada, que seja vivificada, que seja restaurada pelo poder restaurador da Tua palavra. Assim nós oramos a Ti, Deus. Eu não oro a Ti, Pai, com vãs palavras, mas eu oro a Ti no poder e autoridade que vem no Teu santo nome, no poder e autoridade que é no nome do sangue de Jesus. Neste nome a libertação, neste nome a transformação, neste nome a cura, neste nome a renovo. E assim nós cremos, Pai. Restaura-nos, ó Deus, na Tua presença. É o que clamamos ao Senhor. Dá-nos saúde emocional, saúde familiar, saúde financeira, saúde espiritual, saúde na Tua presença como um todo. É o que te pedimos, é o que te suplicamos, é o que te clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, vamos imaginar que nós estivéssemos num mundo onde os ditadores mais fascínoras da história estão no poder, como por exemplo Calígula, como por exemplo Idi Amin Dada,
e a esperança estavam no nível zero. Por quê? Porque sexta-feira, ao meio-dia, venceu a covardia de Pilatos. Sexta-feira, 3 horas da tarde, junto com o braço de Jesus na cruz que diz: está consumado, morrem os ideais dos discípulos. Sexta-feira, fim de tarde, morreu Jesus, morreu também a esperança dos discípulos. Sexta-feira, fim da tarde, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Joana e algumas outras mulheres aguardam o corpo. A noite já declina rápido e o corpo de Jesus desce da cruz envolto em lençóis. Levam o seu corpo para uma sepultura cravada numa pedra. A pedra foi rolada para selar que a morte triunfou, a mentira venceu, o mal ofuscou o bem. Esse era o clima, queridos, daquela noite de sexta para sábado. Quantos momentos na vida nós nos identificamos com o clima desta sexta-feira que eu acabei de dizer? Às vezes são projetos que redundaram em nada. Você já se doou em prol de algo, em prol de alguém que foi fracasso, que não redundou em nada. Às vezes se doou em prol de alguém 10, 20, 30, 40 anos e foi desprezado, foi humilhado. Um casamento, um trabalho, um estudo, eu não sei. Às vezes você já entregou-se a projetos que evaporaram, que acabaram em coisa alguma. Você orou, você buscou, não houve resposta do céu. O céu parecia blindado, Deus parecia apático, Deus estava em silêncio. Quantas vezes, igreja, nós estamos vivendo essa noite de desesperança para com a vida, de tristeza, de dor, porque naquela sexta-feira iniciou-se o reino do desespero, da desesperança. Mas com o raiar do sol naquela manhã de domingo, reina a esperança, meu querido. O texto diz que no primeiro dia da semana, no alvorecer, o dia era muito cedinho ainda, Maria Madalena chegou ao sepulcro, viu que a pedra tinha sido removida. E no verso 18 ela diz: o Senhor vive, eu o vi. Ou seja, não foi o mal que triunfou sobre o bem. Não existe a possibilidade de nós estarmos encalacrados num processo histórico que vai nos sugar rabo abaixo. Não é a morte que tem a última palavra. Não é Pilatos que tem a última palavra. Não são os demônios do inferno
seu filho, não é do diabo. A última palavra para a sua família, para as suas finanças, não é do diabo, é de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, aquele que cuida de nós. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. Quantas vezes nós limitamos o poder de Deus? E é um Deus de milagres. Ele não é apenas poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Talvez você esteja experimentando dessa noite na sua vida. Eu quero, em primeiro lugar, propor a possibilidade de da noite em que você estiver vivendo, você começar a entender o processo em que Deus reverte o irreversível. É a reversão do irreversível. Irreversível humanamente falando. Porque o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A esperança, o renovo. Logo bem cedinho a pedra havia sido removida, e Deus quer remover hoje essas pedras que são nossas decepções, as nossas angústias, que é o que joga a nossa cabeça para baixo. Ele quer remover essas pedras, igreja, para que volte a vida na minha e na sua experiência de existir. Se você está experimentando essa noite de decepção, de amargura, de desencanto, de fracasso, da baixa autoestima, você está vivendo essa noite da sua vida pensando que o dia não pode brilhar na sua vida. Deixa eu lhe dizer algo. No meio da noite que você está vivendo, queridos, Deus quer mostrar para você que o Senhor vive, e se Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Talvez você esteja caminhando sem perspectiva de vida, porque foram tantas decepções, foram tantas circunstâncias adversas, pessoas decepcionadas com o casamento, com a vida, às vezes até mesmo com Deus. Está desencantado com a vida, por quê? Aí você diz assim: pastor, já fui tão ferido, tão massacrado, tão humilhado, eu já passei por tanta coisa nessa vida, a minha experiência de vida me faz ser uma pessoa dura, cética, fria, indiferente. Esse é o estado que estavam os discípulos naquele momento. Eles estavam assim. Eles apostaram em qual projeto, igreja? Eles apostaram no projeto de Jesus. E o que é que eles receberam? Eles receberam um riso sarcástico de Pilatos, ressoando nos seus ouvidos. O que é que eles receberam? Foi um olhar agudo como um punhal de Judas, que sai da cena do Senhor, que estavam ali juntos, porque o diabo entrou no seu coração. O que é que eles receberam? Eu fico imaginando a decepção de Pedro, de João, quando veio o corpo amolecido de Jesus descendo daquela cruz, morto. Talvez seja um projeto na sua vida que morreu, meu querido, que morreu, minha irmã. Eu não sei, mas Deus sabe. Talvez você está aqui hoje e projetos que você tinha morreram, acabaram, foram sufocados. Eu investi a minha vida toda nesse casamento, nesse filho que está mergulhado nas drogas, no
não sei, queridos. Às vezes você está pensando, me dei a vida inteira por essa causa, e agora eu estou vivendo nessa noite que eu estou ouvindo aqui. Mas no meio de tudo isso, que os discípulos estavam vivendo, no meio de tudo isso, queridos, a notícia mais alvissareira do universo foi que o Senhor vive. Glória a Deus. Não foi a morte que triunfou, não foi o sorriso sarcástico de Pilatos. O sorriso sarcástico de Pilatos não vingou na história. Quem triunfou foi Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que a morte não pôde segurá-lo, a morte não pôde detê-lo, e ele vive. E eu quero te dizer para você, homem, para você, mulher, para você, jovem, pode olhar para o alto, erga a tua cabeça, ele vive, ele reina, ele tem olhado em prol da sua causa, em prol da sua vida, ele quer que você experimente milagres da parte dele. Ele é maravilhoso, ele é soberano, queridos. A palavra final na sua vida, queridos, é de Deus. É de Deus. Jesus Cristo foi morto e ressuscitou para nos dar vida. Ele está conosco, querido, todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, amém? Amém. Você está com Jesus, amém? Amém. Aleluia. Então, se nós estamos com Jesus, caminhando em santidade, em compromisso, em inteireza de coração, Deus, esteja certo que você vai conseguir vencer. Esteja certo disso. Segundo, que é muito interessante aqui, queridos, que os discípulos estavam tão decepcionados, tomados naquela situação. No verso 2 diz assim: então correu ao encontro de Simão Pedro e outro discípulo e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Maria diz isso, ou seja, ela ainda acredita, igreja. Ela ainda estava crendo que quem estava no controle da história, quem estava no controle da história, era Pilatos, era César, era a guarda romana. Por que ela acredita nisso? Porque ela diz assim: tiraram o Senhor. É muito interessante que ela vê que nós somos réus das circunstâncias. Ela se acha como réu das circunstâncias. Que quem tem o controle é a guarda pretoriana, Pilatos, é Herodes, é a religião oficial que está mancomunada com o poder político. Ela pensa assim: a circunstância o suga para baixo. Quantas vezes, queridos, nossos projetos vão a reboque? Situações complicadas. Ela diz aqui: tiraram o corpo do Senhor, levaram o corpo do Senhor. Olha a ideia, queridos, na cabeça deles, Deus não estava no controle naquele momento. Quantas vezes nós nos sentimos assim, sugados pela situação, o negócio fica tenso, fica complicado, acontece alguma coisa, e eu que estava seguindo com a minha vida, indo aqui nessa direção, ela dá uma guinada para um lado, e eu fico preso às circunstâncias. É como
força, que me prende, que tenta me impedir. É assim que eu me sinto nessa situação que eu estou vivendo. É como uma camisa de força que tenta me impedir, que tenta me prender, me atrapalhar, sugar a minha força, a minha energia. Essa é muitas vezes a sensação que nós temos no meio da luta. E Maria estava tão aflita, tão angustiada, tão atordoada, perdeu o chão. E quando ele disse, Jesus, foi ele que disse: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Ela pensou que fosse o jardineiro. Ela disse: o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou. E Jesus disse: Maria. Ela pensava, queridos, qualquer pessoa tinha controle da situação, menos Jesus, menos Deus. Que a nossa perspectiva, igreja, seja: eu creio que diante de quaisquer circunstâncias ou situações, Deus fará redundar em Deus. Essa deve ser a nossa perspectiva de vida. Você não obedece a rodas cegas da vida. Igreja, tudo, eu posso lhe dizer que tudo, absolutamente tudo, pode mudar pela oração. Tudo, absolutamente tudo pode ser mudado por decisões que nós tomamos na vida. Decisões que são tomadas em consonância com a vontade de Deus. Porque se nós dizemos que caminhamos na presença de Deus, as nossas decisões, as nossas atitudes, a nossa fala, o nosso proceder, o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso ouvir, vai caminhar assim juntinho com o Pai, com Deus, com a vontade de Deus. E Deus honra. Deus pode mudar a sua história, meu irmão e minha irmã, porque Ele que está no controle das nossas vidas. Existem sim alguns percalços na nossa jornada, mas se estivermos mergulhados na graça, no amor, no poder de um Deus que tem o controle da história nas suas mãos, meu querido, de um Deus que tudo executa em prol daqueles que o temem, daqueles que o servem, daqueles que caminham com inteireza de coração, com sinceridade de coração. Senhor, ajuda-me, eu estou aqui nesse pecado, tem misericórdia de mim, eu quero largar isso aqui. Senhor, afasta-me dos maus hábitos, ajuda-me a caminhar na Tua presença, em santidade, ajuda-me a proclamar a Tua palavra, ajuda-me a ser sal e luz nessa terra, ajuda-me, ó Deus, tenha misericórdia de mim. Ah, meu querido irmão, Deus está lá colhendo as nossas lágrimas, Deus está com as suas mãos. Você pode segurar firme nessas mãos, que Ele não vai soltar nunca. É nunca. Ele não vai soltar nunca, queridos. É Ele que nos sustenta, Ele que nos ajuda. Esse capítulo de dor, de tristeza, de escassez, que talvez você esteja vivendo na sua vida, essa página vai ser virada e Jesus vai começar a escrever uma nova história. Você crê? Você crê? Diga glória a Deus bem forte. Você crê nisso? Essa deve ser a nossa perspectiva. Jesus ressuscitou, então eu não vou desistir de olhar com esperança para o amanhã. Às vezes a pessoa chega para a gente e a aflição existe mesmo, a angústia existe.
pastor, mas o negócio é complicado, hein? Tá puxando o cabelo da cabeça e unha nas unhas, tudo, já passa a unha do pé, aquele negócio de ansiedade, o negócio é complicado. Igual eu falei pro médico lá, meu filho, me passa esse negócio logo aí, vê que você está olhando aí, quer olhar para a tela, olhar para a tela, olhar para mim, o que é isso, meu filho? Eu preciso saber o que está acontecendo comigo, ué. Está aqui uma ansiedade no psicólogo. Não, eu entendo. Nós vamos conversar. E aí, eu pergunto para a pessoa assim, falou, meu querido, minha irmã, você está servindo a Deus, você está caminhando, gente, está caminhando na presença de Deus mesmo, está com sinceridade diante de Deus, está em santidade, ou está tentando engabelar Deus? Responda subjetivamente, tá? Responda subjetivamente. Porque se você estiver agarrado com Deus, né? Quem está no seu futuro? Explica para mim, quem está no seu amanhã? Quem que está no nosso amanhã, igreja? Se é Deus, o que eu tenho que ficar doido, louco da cabeça, ansioso? Ai, eu tenho que pagar as contas amanhã, eu não sei o quê. Faz as contas primeiro para depois orar a Deus para pagar. Toma a decisão primeiro e depois vai clamar a Deus. Faz a besteira para depois, mesmo assim, Deus tem misericórdia e nos atende. Meu querido, se Deus está no nosso futuro, se Deus está no meu amanhã, então eu tenho que descansar nele. É um versículo tão conhecido que a gente, aquele capítulo responderia do Altíssimo, passou por mim, pode descansar à direita do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Encontre esse lugar de descanso, meu irmão. Vamos encontrar esse lugar de descanso em Deus. Os irmãos estão entendendo, amém? Amém. Queridos, eu tenho, às vezes, a gente pensa que a vida nos leva por caminhos que não pedimos. É verdade. Às vezes a vida dá guinadas que a gente não queria que ela desse. É verdade. Mas a boa notícia de Deus para nós é que Deus, Ele é poderoso o suficiente para reescrever a nossa história, inclusive dos escombros, inclusive dos destroços. Ele é poderoso. Deus escreve nova história de vida, porque a misericórdia de Deus reescreve história de vida. Terceiro e último lugar, a ressurreição refaz conceitos nossos limitados, bitolados, pequenos. Coisas que nós nem entendemos direito. É muito interessante o texto, porque Pedro e João saem correndo na direção do sepulcro. Os dois corriam. Eu achei interessante o negócio que passou aí perto. Pedro era mais impetuoso, né? E João chegou primeiro. É mesmo? O que é isso? Obrigado, pessoal. Deus. Não era mais novo, gente. Vamos lá. Eles chegam lá, olham as faixas de linho, estavam ali, mas João não entrou. João era mais tranquilo. E diz assim no verso 9: eles ainda não haviam compreendido que era necessário que Jesus ressuscitasse. Eles ainda não haviam compreendido isso. E a gente fica, experiências tiveram com Cristo, a gente fica achando estranho esse negócio ali. Eles ficam ali olhando os lençóis que Jesus estava envolto neles, as faixas de linho estão ali dobradas, o texto diz. Eu fico imaginando que eles ficam ali.
com a mão no queixo assim. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo, Pedro? Eu acho que Pedro queria pegar o jardineiro. Eu vou pegar aquele jardineiro, se eu levou um pouco de Jesus, eu vou esfregar uma espinha de roseira no nariz dele. Gente, Pedro não queria cortar só a orelha do mal, né? Ele queria cortar, certo? Vocês acham que ele mirou só na orelhinha dele? O camarada que fez um dia uma torção assim e não pegou o pescoço. Ele queria matar, mas não é. Vocês acham que ele miraram na orelha, não é, pastor? Vocês estão entendendo? Eles não entendem, queridos. Não chega na cabeça deles que o Senhor ressuscitou. Eles não alcançam com a alma. Queridos, porque os conceitos deles eram limitados, as ideias que eles tinham na época. Hoje a gente percebe de uma forma diferente, porque nós estamos olhando a história como um todo. Hoje nós vemos a história do Gênesis ao Apocalipse, mas eles não viram assim. Eles estavam lá na hora do drama, eles não entendem, eles não chegam à compreensão deles. Por isso que tem choro, tem aflição, tem angústia. Por isso que eles estavam com aquela angústia no peito. Porque o conceito, igreja, mais essencial do cristianismo é que Jesus Cristo não está morto, mas Ele vive. Mas naquele momento, eles não conseguiram alcançar. Ou seja, talvez hoje você não esteja compreendendo coisas, processos pelos quais você tem passado na vida, muitas coisas e processos de Deus na minha vida, que eu não compreendo, queridos. Eu já chorei demais, irmão. Veio um acidente, veio falência no contexto familiar, veio roubar meu notebook, meu relógio, minha carteira, aqui dentro da igreja. Aí por fim, em maio, veio o negócio das cordas vocais. Eu recebi essa notícia em maio, irmão. Mas eu fiquei baqueado. Fiquei mesmo. E aí, eu comecei a entrar na internet. Eu falei, pastor Adilson, comecei a entrar na internet, atrás de médico, não sei o que. Eu não ouço a voz, não, filho, mas eu ouço dentro de mim, mas não é a voz, mas eu ouço, certo? Eu falei, meu filho, você está confiando em médico? Pai, fica quieto. Deixa, sossega o coração, descansa o coração. Eu falei, descansa o coração, irmão. Você está entendendo? Então, queridos, às vezes, hoje nós não compreendemos. Então, tem uma canção que diz assim, ó: não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Eu chorei demais ouvindo esse louvor, sabe? Às vezes a gente não entende, igreja, porque a nossa visão é limitada. Deus está vendo lá na frente. Tem coisas que aconteceu na minha vida que há 10 anos, que agora que eu estou foi por isso, assim, isso. Deus tem sempre o melhor, queridos, para as nossas vidas. Quantos anos José ficou naquela bagunça, foi vendido, depois a mulher de Potifar lá ia energizar, como o Batista falou de energizar aqui, o bichão energizando ela para investir no José. E ele fugiu, resistiu, fugiu, né, gente? Corta esse produto. E aí, o camarada vai preso. Mas ele não. Deus fala assim: basta. Agora, se for humilhado, agora eu vou te exaltar. É assim, querido. Nós precisamos de ter essa convicção. E nessas horas que nós não sabemos, que nós não estamos entendendo, que nós não estamos compreendendo, queridos, resta-nos só uma coisa a fazer:
Perguntar para vocês, para que Jesus veio aqui nessa terra? Quais os propósitos de Jesus ter vindo nesta terra, Deus? Dentre outros, salvação, vencer a morte. Jesus veio também, igreja, para revelar o caráter de Deus. Quando você estiver vivendo uma situação complicada, está buscando, está orando, está caminhando na frente de Deus, diga uma pessoa do seu lado assim, ó: Deus é confiável. Diga aí. Confia no caráter de Deus, igreja. Confia no caráter de Deus. O que é o caráter de Deus, pastor Leonardo? Amor, graça, misericórdia, benignidade. O caráter de Deus é tudo de bom. E Ele está conosco na nossa luta. Nós não estamos desamparados. Ele nos ampara, Ele nos socorre. Creia nisso, queridos. Coloque a sua confiança no caráter de Deus. Às vezes os meninos caem. Às vezes caem, quando não machuca, eu percebo. Falou: levanta, meu filho, levanta e segue o destino. Aí você pode estar pensando assim, mas que destino é esse, pastor? Você está mandando levantar e seguir. Qual é o destino, querido, do povo de Deus? Salvação. Salvação. É o nosso destino. Enquanto a gente não chega lá, a gente está sendo amparado aqui, a gente está sendo cuidado, a gente está sendo orientado. Eu não posso prometer, igreja, a você, que você não vai passar por decepções, por dor, por amargura, por angústia, porque a própria palavra de Deus nos diz que no mundo tereis aflições. A Bíblia diz que quem quiser viver piedosamente, em santidade, passará por tribulação. Mas eu posso prometer uma coisa para você: é que quando você estiver passando por circunstâncias que você não entende, por momentos que você não tem a menor ideia do que vai ser e por que você está vivendo aquilo, você pode segurar e confiar num Deus justo, num Deus verdadeiro, num Deus que é santo, num Deus que está agindo em prol da sua vida. Você pode segurar nas mãos desse Deus. Você diz: meu Deus, eu estou no meio da tempestade, o negócio engrossou aqui, o carro engrossou para o meu lado, o negócio escureceu aqui, o mar ficou revolto. Meu querido, se agarra nas mãos de Deus, se agarra nas promessas de Deus, se agarra na palavra de Deus, fica juntinho aí com o Papai do céu, que Ele está assim te amparando, Ele está te socorrendo, Ele está ouvindo o seu clamor e Ele vai te conduzir em triunfo. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não soltará, queridos, da sua mão, da minha mão, em hipótese alguma. Essa é a certeza que a ressurreição de Jesus me dá. Qual que é a certeza, igreja? Essas mulheres, Pedro, aqueles que testemunharam o primeiro dia da ressurreição, não estavam entendendo muita coisa do que estava acontecendo ali. Mas eles sabiam de uma coisa: o Senhor vive, e se o Senhor vive, basta para mim. Eu não sei de muita coisa na vida, meus queridos, mas eu sei de algo tremendo. O meu Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vive, e se o Senhor vive, nós estamos seguros nele. Isso é tremendo, isso é fantástico. Você pode segurar nas mãos dele, nas mãos de um Deus soberano. Ele não vai largar você hora nenhuma, não vai mesmo. Esse é o cântico de Paulo em Romanos 8, quando ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a fome, nem potestade, nem poder, nem criatura, nem enfermidade, nem espada, coisa alguma poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso a palavra nos diz: o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria, a esperança, o renovo
vem pela manhã. Querido, se não tiver nada, pastor, eu não tenho nada, o negócio está complicado do meu lado. Você tem a palavra. Você tem a palavra da promessa. Ah, meu querido irmão, se você ficar agarrado nessa palavra, você vai vencer. Você vai triunfar. Porque é a palavra de Deus. Deixa eu te dizer, homem, mulher, jovem, que me ouve aqui nesta noite. Eu não sei o tempo da sua noite. Qual o tempo dessa noite que você está vivendo? As noites podem durar 3 anos, 5 anos, 10, 20 anos, eu não sei. As noites podem durar 3 dias, 1 semana. No caso dos discípulos, a noite foi de sexta para domingo, ao alvorecer do dia. Era bem cedinho. Foi uma noite longa, mas a alegria veio pelo amanhecer. Nasceu o sol da justiça, e ele trazia salvação em suas asas. Você diz assim: a minha noite dura muito tempo. A sua noite, querido, pode durar mais de 1 mês, 1 ano, 1 semana. Ela pode acabar hoje. Eu não sei, mas eu posso lhe prometer uma coisa: você pode agarrar com toda força nesse amor fiel de Deus pelos seus filhos, que Ele não vai te abandonar no meio da sua noite. E quando essa noite acabar, você vai celebrar, e Ele vai transformar o seu choro em alegria. Amém, igreja? Vamos lá.